Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Iniciamos agora a segunda meditação do nosso recolhimento de dezembro. Um recolhimento que tem como título, como víamos na primeira meditação, Luzes do Natal. Luzes no plural, porque o Natal é uma riqueza inesgotável de luz espiritual para todos os homens, especialmente para aqueles que têm o coração e os olhos abertos pela fé. É para se extasiar, meditar, descobrir, ver essas riquezas do Natal que às vezes nós vivemos de uma maneira tão superficial. É muito bonito ver como esse mistério da encarnação do Filho de Deus, São Paulo o resumia na sua carta a Tito com muito poucas palavras. Dizia, um dia, o dia de Natal, um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. E não por causa das obras de justiça, das obras santas que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, Ele nos salvou. Esse é o mistério do Natal. O amor de Deus que se adianta, que se antecipa, antes de nós lhe darmos nada. O amor de Deus que se entrega totalmente e que, ao mesmo tempo que é vida, é luz, uma luz, como dizia antes, inesgotável para todos nós. São João, no prólogo do seu Evangelho, que já mencionávamos antes de falar de que o Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne e habitou entre nós, diz, o Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Sabe como começa a missa principal do Natal? Com umas palavras do profeta Isaías, que eu gosto de lembrar em latim. Lux fulgevit super vos. A luz brilhará, refulgirá sobre vós. Naquela noite de Natal, em que ninguém se dá conta de nada, em que Jesus nasce no escuro, em que Jesus nasce oculto numa gruta, como o último mendigo deste mundo, é uma luz que começa a refulgir sobre nós. E continua São João, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu. Mas a todos os que o receberam, e aí São João se refere ao cúmulo de graças que Deus concede com a sua vinda a este mundo,
para todos os que o acolhem, como nós queremos fazer agora no Natal, com o coração aberto, com a mente aberta também. Eu lhe dizia que essas palavras que líamos há pouco de São Paulo a Tito são como um resumo do Natal. Eu diria que uma síntese das graças, das luzes do Natal, também nós a podemos encontrar na mensagem que o anjo que anunciava o Natal, os anjos, disse aos pastores. Depois de um anjo ter anunciado, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todos. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Depois disso, o Evangelho diz, e subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, dos anjos, que louvava a Deus e dizia, glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens de boa vontade. Imagino que você viu mais de um quadro de Natal, ou mais de um presépio, onde em cima do lugar onde Jesus está, junto da mãe e de São José, reclinado na manjedoura, aparece como que um letreiro, um cartazinho segurado por anjos, que diz essas palavras, a mensagem do Natal. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens de boa vontade. Essa segunda parte que nós vamos meditar agora. Deus vem trazer a paz. Ele é a nossa paz, diz São Paulo, e é mesmo. A única paz que neste mundo se pode encontrar, paz interior, paz no meio das dificuldades, das catástrofes, das desilusões, das decepções, das alegrias. A única paz que não morre é a que Cristo traz ao mundo. É o de encontro com Cristo. É a paz da fé, da esperança e do amor em Jesus Cristo. Agora, essa paz já anunciaram os anjos, mal Jesus começava a respirar na nossa terra, anunciavam para os homens de boa vontade. A palavra que utiliza o Evangelho no seu texto original grego, que é, por se interessa, é eudokia, essa palavra significa benevolência, bem-querer. E alguns a traduzem como benevolência de Deus para conosco, para os homens que Deus quer bem, os homens em que Deus se agrada, e outros a traduzem desde faz muitos séculos, como fazia São Jerônimo, um homem que falava grego com as pessoas conhecidas, que sabia grego como uma pessoa que hoje fala inglês fluentemente e não tem a mínima dúvida do que tem que dizer. São Jerônimo traduz para os homens bone voluntatis, de boa vontade. Mas a boa vontade é a vontade boa, a vontade boa. A vontade que quer o bem, benevolência. Quer o bem. E qual é o bem? O que Deus quer. Portanto, a boa vontade é a daqueles que na vida procuram querer o que Deus quer e se identificarem com a vontade de Deus. Jesus, o Filho de Deus, nos dá um exemplo pleno. Ele dizia, o próprio Jesus em relação a Deus Pai, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vivo para isso, o que me faz viver, o que me dá vida, o que alimenta a minha vida, é fazer a vontade de Deus, do Pai. Ele também é Deus, nesse mistério insondável da Trindade. É o bem-querer de Jesus, que depois, pouco antes da paixão, expressou da seguinte maneira, eu nunca estou só, dizia. Naquele tempo já o abandonavam multidões. Eu nunca estou só, porque o Pai está comigo, porque
eu faço sempre o que lhe agrada. Essa é a boa vontade. Essa é a mensagem que se dirige ao seu coração e ao meu. Como é fácil nós fazermos a minha vontade. Às vezes, de uma maneira irônica, as pessoas dizem: aquele sempre quer fazer sua santa vontade. E não é santa, é egoísta. A minha vontade. E temos no presépio, no mistério do Natal, dois exemplos fantásticos dessa boa vontade. Vontade boa. O primeiro exemplo, sem dúvida nenhuma, é o da nossa mãe, Santa Maria. Como é bonito e alegre poder dirigir-nos a Jesus e dizer: Jesus, a nossa mãe, porque tu me deste a tua mãe na cruz, eis a tua mãe. A tua mãe deste a mim, eis a tua mãe. Por isso São Paulo diz que nós somos que Jesus é como que o primogênito, escrevendo aos Romanos, como o primogênito entre muitos irmãos, que todos chamam Maria de mãe. Você se lembra da Anunciação? O Natal começou nesse dia. Nesse dia em que o anjo Gabriel se apresentou com figura humana diante de Maria, ele transmitiu uma mensagem de Deus que definia o sentido da vida dela, a escolha que Deus tinha feito dela. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Jacó tem por outro nome Israel, e seu reino não terá fim. É um reino eterno, que se prolonga no céu. Faz 2 domingos apenas nós celebrávamos a festa de Cristo Rei de céus e terra, Rei do Universo. O anjo manifesta a Nossa Senhora qual é a vontade de Deus a respeito dela. Mas não impõe. Deus, que nos deu a liberdade como um dos dons mais preciosos, que faz que o ser humano seja imagem de Deus, seja dono da sua inteligência, seja dono, dentro das suas limitações, da sua vontade, que possa dizer: quero, não quero, faço porque quero, faço embora me custa, faço porque vi. Esta é a liberdade e a capacidade de querer o bem, mesmo que custe muito. Não é a liberdade de fazer os caprichos, isso é escravidão. Como tantas pessoas que estavam escravizadas aos seus vícios, estavam escravizadas ao que se diz no ambiente. São verdadeiros escravos, com argolas no pescoço, nas mãos e nos pés, escravos do politicamente correto. Queremos ficar bem, temos que estar com o politicamente correto. Mesmo que seja numa escola católica, não importa, o politicamente correto, somos escravos. Jesus, nascendo, sendo Deus que vem a este mundo, nos dá esse exemplo impressionante. Pede licença, Deus pede licença a uma menina. E faz depender a nossa salvação, a encarnação do Verbo, do sim de uma menina. Maria perturbou-se, diz o Evangelho, pela presença do anjo. Mas quando entendeu que ele falava da parte de Deus, ela
não recusou nada. Ela não disse, mas isso é absurdo, quem sou eu? Uma menina pobre de uma cidade quase desconhecida. É uma cidade que continua existindo hoje e é conhecida, mas da qual a Bíblia praticamente não fala nunca, porque não tem importância. E Deus vem me falar de que em mim se concretizará toda a esperança do mundo, toda a esperança de Israel, da vinda do Messias, pelo qual suspiravam os profetas. Enviai, Senhor, o orvalho do céu, diziam poeticamente, sobre essa terra que está morrendo, que está seca. E Nossa Senhora, em nenhum momento, tem uma atitude de recusa. Se fala a Deus através desse seu mensageiro, eu quero dizer sim. Mas não entende. E é lógico, como podia entender? Ela é coisa sabida, é coisa certíssima. Ela tinha consagrado a sua vida em corpo e alma, numa entrega virginal a Deus, e sabia que Deus aceitara essa entrega dela. Então, como podia compreender que Deus, o mesmo Deus, lhe pedisse ser virgem e ser mãe? E o anjo a tranquiliza, não temas, Maria. E lhe explica. Nossa Senhora lhe pergunta, grave bem essa palavra, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Nesse sentido, não ia se casar propriamente. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E qual é a resposta de Nossa Senhora? O anjo acrescenta o exemplo da prima Isabel, que na sua idade avançada, o Evangelho diz, na sua velhice, concebeu um filho, depois de ter passado a vida desejando ter um filho e sendo chamada estéril, espera um filho que será São João Batista. E o anjo diz, porque para Deus não é nada impossível. O que Deus pede não é impossível. Imediatamente, Maria responde, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a maravilhosa boa vontade de Nossa Senhora, que se resume, e alguns que já escutaram algum meu comentário em podcast ou em livros sobre o Natal, sabem que eu gosto muito de me fixar nessas duas palavras que resumem a boa vontade de Maria. Como? Nós às vezes dizemos, como é possível? Mas é para fugir. Como é que eu vou fazer isso? Não venha com esse pedido, não dá. Nossa Senhora faz o contrário. Quer fazer o que não entende que seja possível, mas quer que lhe expliquem. Como se fará isso? Enquanto recebe uma resposta vinda de Deus, uma resposta que a fé recebe, imediatamente diz, sim, faça-se. Como? Faça-se. Você e eu fazemos isso na nossa vida. Quantas luzes de Deus e com elas graças de Deus nós perdemos. Deus se aproxima de nós através de uma inspiração interior do Espírito Santo, através de um exemplo, através de uma leitura, de uma meditação. E nós notamos que Deus nos está pedindo aquilo. Mas custa, não tenho tempo, é difícil, acho que não vai dar, não tenho vontade, essa seria a autêntica explicação. Como é que eu posso? Não encontro tempo, não encontro tempo de fazer um plano espiritual mais intenso, é que ninguém faz, como ninguém faz, os santos fizeram.
E Deus nos chama a todos a ser santos. A maioria santos no meio do mundo. Pois bem, em vez de ser como de quem tira o corpo, vamos dizer o como da boa vontade. Como posso fazer isso? E fazemos oração, que é o que fazia Maria. Há outras vezes em que o Evangelho nos conta que Maria não entendia. Como podia entender na noite de Natal que o Filho de Deus, que lhe tinha sido anunciado como Filho de Deus, nascesse como o último pobre do mundo no meio de um estábulo, refúgio de animais em dia de chuva? E aí está Deus. E é uma criancinha que só tem os panos que a mãe trouxe para a viagem. Os paninhos. Como? Não confiamos em Deus. Alguns dos que estão escutando, e não só escutando, acompanhando, fazendo oração, falando com Deus que está aqui no sacrário, com Cristo Jesus vivo. Alguns já me ouviram contar ou leram em algum dos escritos uma história que me ficou muito gravada, que me contaram que aconteceu em Portugal. No Opus Dei nós temos um costume que procuramos viver todos os anos. E é no mês de maio, em honra de nossa mãe, de Nossa Senhora, todos procuramos fazer com conhecidos, com amigos. Eu procuro fazer com amigos padres de paróquias de São Paulo uma romaria a Nossa Senhora rezando o rosário completo. Que alegria tive faz poucos dias, quando um bom amigo, já um pouco menos, vamos dizer assim, eu ia dizer um pouco menos idoso do que eu, que tem um pouco menos, mas pouco menos de idade do que eu, me contava, e é uma pessoa de prestígio, uma pessoa que é muito conhecida no mundo da sua profissão. Eu todos os anos com fulano, que é outra pessoa muito conhecida no mundo da sua profissão também, faz 40 e tal anos que sem faltar uma única vez, nós dois fazemos a romaria a Nossa Senhora juntos no mês de maio. Que bonito, que bonito. Bom, vamos continuar meditando um pouco, mas a história que eu lhe dizia, ia contar, que aconteceu em Portugal, era que um grupo de estudantes universitários estava fazendo romaria ao Santuário de Fátima. Iam pelo caminho, um bom trecho andando e rezando uma parte, um terço do rosário. Entre eles estava um rapaz vindo da Ásia, que fazia pouco tempo se tinha convertido e estava ainda com o calor, aquele calor e aquela vibração da conversão. E ouviram já os sinos do Santuário de Fátima, que tocavam às 12 horas. O bater dos sinos, no meio-dia. Aí, seguindo esse costume cristão, pararam e rezaram o Anjo do Senhor, o Ângelus. O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. E naquele momento esse rapaz asiático, recém-convertido, não se conteve e lhe saiu um grito. Ai, se Maria tivesse dito não. É bonito isto. Se dava conta que da entrega de Nossa Senhora, do sim, dependeu, de certa forma e realmente, a nossa salvação. E será que nós não nos damos conta de que do nosso sim dependem muitas coisas? Quantos não dissemos a Deus ao longo da vida? Talvez não descarado. Não quero. Às vezes sim, não quero nem saber.
Mas quantas vezes nós não dissemos um não tácito, nos esgueirando, parando de pensar, não quero pensar nisso, e deixamos de fazer o que Deus nos pedia. E então é o momento de lembrar o que diz São José Maria no livro O Caminho, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não o esqueças, dependem muitas coisas grandes. E é verdade, é verdade. Ele poderia contar tantos casos e, ao mesmo tempo, poderia agradecer a Deus que me livrou de dizer não quando Ele me mostrou a vocação. Nossa Senhora houve muitas vezes que não entendeu, várias vezes, ter o filho naquela miséria. Quando o menino, aos 12 anos de idade, eles foram à Sagrada Família a Jerusalém pela festa da Páscoa e o menino iam em caravana, grupos familiares, amigos, parentes, tudo. Ao voltar, o menino não estava. E quando o encontraram no templo, debatendo com os doutores de Israel, e Jesus e encontraram Jesus. Nossa Senhora lhe disse: filho, por que nos fizeste isso? E Jesus lhes disse: não sabias que eu tenho que ocupar-me nas coisas de meu Pai? E o Evangelho diz explicitamente que Maria e José não entenderam o que lhes dizia. Mas aí acrescenta, tanto depois da desolação humana, unida a uma alegria inefável de Belém, como nesse momento que Maria sofria por ter perdido um filho, não sabia onde. Nos dois casos diz que Maria guardava essas coisas no seu coração, meditando-as, isto é, fazendo oração, que é o que nós devemos fazer. Quando Deus nos pede alguma coisa, guardar no coração. Ir ao encontro de Jesus, melhor diante do sacrário, numa capela, numa igreja. Senhor, não entendo isto que estás me pedindo. Pode ser que haja muitas coisas nesse tempo de pandemia que realmente não entendemos. Nos custa. E talvez com lágrimas nos olhos, mas sem perder a fé no único que nos ama, sem nunca ser infiel, sem nunca nos atraiçoar na mínima coisa, ir a Ele e dizer: Senhor, eu não entendo nada. Eu me ponho como um bebê nos braços da mãe. Senhor, eu quero dormir nos teus braços porque não entendo, mas quero fazer oração, quero conversar contigo. E aí virá paz. Esse abandono na vontade de Deus, consciente, livre, querido, traz a paz, sempre. Aquela paz de Jesus na última ceia que o mundo não pode dar. Só Deus a dá. E eu me alonguei um pouco falando de Nossa Senhora, coisa que me alegra muito, porque de Nossa Senhora nunca falamos o bastante. E vou agora olhar um pouquinho para São José, que figura amável. Eu não posso deixar de me lembrar sem emoção que sempre que estive com São José Maria, e concretamente quando ele esteve 17 dias aqui em São Paulo, rezando missa neste oratório onde estou agora, ajudando eu como na celebração, estando ao seu lado, junto com Dom Javier Echevarria, que São José Maria falava muito de São José, tinha um amor muito grande a São José. E não havia uma única vez que falasse de São José sem dizer: São José, a quem eu tanto amo, a quem eu tanto quero. E saía de dentro
não podia dizer o nome de José sem dizer que eu quero tanto, o amo tanto. E nós, se o amássemos mais, também teríamos mais paz, porque São José é outro exemplo maravilhoso de boa vontade. Resumindo muito, desculpem, já lhe dizia que estou me alongando até demais, mas São José, Deus permitiu, aquele grande segredo da encarnação de Deus, Filho, no seio de Maria, Nossa Senhora não se sentiu autorizada a falar com ninguém. Ela lembrava da Sagrada Escritura, que dizia que é preciso guardar o segredo do rei. Essa palavra bíblica. E São José notou os sinais da gravidez. Era inevitável da sua noiva Maria e ficou perplexo. Não pensou mal. E aí está a grandeza de José. Ele achava que aquela figura puríssima de Maria, sua noiva, era incapaz, absolutamente incapaz, de cometer uma falta, uma traição, nada. Ele conhecia os olhos de Maria, ele conhecia o coração de Maria, ele conhecia a alma de Maria. E então ele se viu envolvido num mistério que o ultrapassava, não sabia o que era, e então resolveu sair. Como diz o Evangelho, José, seu esposo, que era justo na linguagem bíblica é santo, era justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente, porque um israelita cumpridor da lei tinha que denunciar o que era um crime feito pela desposada, não ainda esposa. E ele então preferiu sair de cena. Que pensem de mim o que quiserem. Se pensam mal de mim, que sou um covarde, que estou largando a namorada grávida, pensem o que quiserem. Mas eu não quero infamar, não querendo infamá-la. Imediatamente Deus lhe deu a resposta. José era justo, era reto. Agia com retidão, agia não para ficar bem, não para que não digam que, não. Isso é o que eu acho que Deus quer, mesmo que eu me afunde, não faz mal. E diz o Evangelho que, como sempre acontece, Deus foi em seu socorro. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Despertando, imediatamente José fez como um anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu a sua esposa. E sem que a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. O mesmo acontece quando se desencadeia aquela perseguição de Herodes, que, ao saber, através dos magos, que o rei de Israel, profetizado como Messias, tinha nascido em Belém, resolveu com aquela brutalidade incrível, brutalidade que se explica em Herodes, que tinha matado 2 filhos e uma esposa. Mas resolveu todas as crianças de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, matá-las. E o fez. A matança dos inocentes. Mas quando Deus aparece, o anjo de Deus, em sonhos, diz a José: pega Maria e o filho
e foge para o Egito porque Deus vai perseguir o menino para matá-lo. Porque, perdão, eu quase digo uma blasfêmia, o Herodes vai perseguir o filho para matá-lo. E imediatamente, São José é o santo do imediatamente. Ele levantou-se de noite, diz o Evangelho, pegou a esposa e o filho, um jumento e foi para o Egito, passando por Gaza. Como nós podemos imitar a boa vontade de José? Essa boa vontade que depois de uma angústia inicial encheu de paz a figura de José. Se há uma figura serena no Evangelho, junto de Maria, eu penso que é José. Essa figura serena que aparece em segundo plano, ele está só para servir, só para acompanhar a Mãe de Deus e o Filho de Deus, só para cuidar deles, para depois morrer nos braços deles, antes de que Jesus começasse a sua vida pública. José, a fidelidade. José, fiel. O homem que se entrega, que não protela o cumprimento da vontade de Deus, que não procrastina o cumprimento da vontade de Deus com motivações que pareceriam muito razoáveis, com desculpas que pareceriam muito lógicas. Também São José Maria dizia que deixar as coisas para depois e não quando as vemos e chegou a hora não fazer hoje e agora, equivale a não fazer. Outra lição que as figuras maravilhosas do Natal nos ensinam. Poderíamos falar, eu tinha até anotado, no exemplo dos magos, mas agora não há tempo. Se alguém tem interesse, eu faz uns anos fiz um livro que se intitula Procurar, Encontrar e Amar a Cristo. E metade do livro está dedicado aos magos. Muito bem, começávamos dizendo luzes do Natal. Só vimos algumas delas. Mas se acolhermos essas luzes, a luz da humildade, a luz da simplicidade de filhos de Deus, crianças, que meditamos na primeira meditação, se acolhermos essas luzes que vimos agora em Maria e em José, a nossa vida pode mudar. Eu peço a Deus que mude, que tenhamos ânsias de purificar a nossa alma, de fazer que a nossa alma esteja limpa, como uma casa varrida, como uma casa lavada, numa boa confissão e pronta para receber nestes dias, não só no Natal, mas já antes do Natal, muitas vezes Jesus na comunhão, dizendo: Senhor, eu quero te acolher, como te acolheram Maria, como te acolheu José. Eu quero te procurar e te servir como fizeram os magos. E que eles que nos dão o exemplo nos ajudem a aproveitar essas luzes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.